Bom, no livro do Paulo Freire, Professora Sim, Tia Não, na primeira, segunda e terceira carta, o que ele deixa bem explicado é o quê? É a valorização do professor, que ele é contra o professor ser chamado de tia, a professora ser chamada de tia. Por quê? Porque a tia é um parente, ele não desvaloriza a tia em nenhum momento, mas sim, ele busca valorizar a professora ou o professor. Por quê? Porque o professor, ele trabalha com amor, com dedicação, com muita criatividade, ele tem que ser uma pessoa valorizada, ele tem que ter a humildade de voltar atrás das suas ideias, ele tem que mostrar para o seu aluno o valor de ler, de estudar. Outra coisa que ele deixa bem simples, que todo mundo tem que ler, saber ler e estudar, para todo mundo saber lutar pelos seus direitos. Assim como a professora luta pelos seus direitos, a professora deve amar o ensinar, amar o seu aluno. E a tia nem sempre tem que amar um sobrinho. Ele também fala do medo da pessoa, de você estar lendo um livro e você não entender. Você não pode desistir. No primeiro obstáculo que você tem, você já desiste, não. Você tem que lutar, ir para frente. Sempre estar estudando, sempre se estar atualizando e mostrar para os seus alunos que o aprendizado que vai levar ele a um sucesso, mas esse aprendizado não pode ser um modo mecanizado, um modo tradicional. Ele também fala que a sociedade tem que exigir uma boa educação. O professor sempre tem que estar estudando para ele poder se valorizar. O professor é um aprendiz e não existe o ensinar sem o aprender. Paulo Freire, ele enfatiza que o educador deve estar sempre se capacitando, sempre para atender às necessidades dos alunos, deve estar sempre criando um ambiente de aprendizado, respeitando as suas realidades dos alunos, de cada um dos indivíduos. Ele também defende uma educação crítica e ousada, onde a comunicação entre o educador e o aluno deve ser aberta, deve ser transparente, promovendo uma valorização das ideias dos alunos. Ele também destaca a importância do amor, do respeito nas relações educativas. Propõe uma educação que conecte suas realidades sociais e políticas, incentivando a reconhecer as injustiças e a se tornar agente de mudança em nossa sociedade. Ele também menciona que é normal o educador se sinta medo, se sinta inseguro no primeiro dia de aula, que o professor deve conhecer a turma, a realidade de cada um, até porque todos nós, cada um, temos uma bagagem diferente um do outro. Ele fala também sobre o saber arrogante, que o professor deve ser humilde e o professor não sabe tudo, que a cada dia que passa, tanto o educador quanto o aluno vão estar aprendendo juntos. Olá, dando continuidade então ao livro de Paulo Freire, Professora Sim, Tia Não. Na sexta carta, Paulo Freire nos fala sobre a relação entre educador, educadora e educando. Nesse sentido, Paulo nos traz a importância da coerência entre o discurso e a ação, pois, segundo ele, a prática educativa, onde não existe uma relação coerente no que o educador diz e faz, acaba sendo um desastre. Enquanto prática educativa, as relações entre educador e educando são complexas, são fundamentais, são difíceis. O que devemos pensar constantemente? Que bom seria se tivéssemos o hábito de avaliar essas práticas. Lembrando que Paulo Freire defendia
que a relação educador e educando deve sempre ser baseada no diálogo e na afetividade. Na 7ª carta, Paulo Freire intitula de falar ao educando, a ele e com ele, de ouvir o educando e de ser ouvido por ele. Paulo Freire nos lembra que a educação é um ato político. É importante que o educador se defina como democrático, como autoritário. O importante é que o educador desenvolva o respeito às diferenças. A escola democrática não apenas permanentemente deve estar aberta à realidade contextual de seus alunos, mas também deve estar disposta a aprender de suas relações com o contexto concreto. É preciso e até urgente que a escola se torne um espaço acolhedor de certos gostos democráticos, como de ouvir os outros e principalmente de respeitar a diversidade. A 8ª carta, Paulo Freire nos fala sobre a identidade cultural e educação. É preciso reconhecer a nossa identidade cultural e também é preciso reconhecer a identidade cultural do nosso educando. Reconhecer a existência das heranças culturais deve ser necessariamente implicar o respeito a elas, mas que esse respeito não signifique uma adequações a ela. É preciso pensar também na identidade cultural do educando e do respeito que devemos ter com ela. Em nossa prática educativa, quanto mais respeitamos os alunos, independente de sua cor, sexo, classe social, quanto mais diminuímos a distância entre o que dizemos e o que fazemos, tanto mais estaremos contribuindo para o fortalecimento da democracia. Paulo Freire nos fala também que cada criança tem a sua bagagem e é importante que o professor respeite essa bagagem, que é a bagagem que a criança traz consigo. É uma bagagem que ela começa pequenininha, mas que ao longo da vida ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo conforme o desenvolvimento da criança. Educação como prática de liberdade. A carta 9, ela vem tratando o contexto educacional. Freire enfatiza que a educação ela deve ser um ato de liberdade e não de dominação. Ele argumenta que a educação verdadeira, a verdadeira educação libertadora é aquela que promove a autonomia e o pensamento crítico dos estudantes. Ele traz uma relação dialógica, que ele defende a importância do diálogo entre os professores e os alunos. O diálogo não é apenas uma troca de palavras, mas um processo de construção conjunta do saber. Os educadores devem estar abertos a aprender com os alunos e a reconhecer o conhecimento que eles trazem consigo, onde o aluno não é mais apenas aquela tábula rasa, mas também possuidores de conhecimento. Freire também destaca a conscientização como um objetivo importante da educação, onde os educadores eles devem ajudar os alunos a se tornarem conscientes de suas realidades, para que possam transformá-las. O processo educativo deve levar à reflexão, à crítica sobre o mundo e à ação transformadora. Paulo Freire também fala sobre o papel do educador na formação ética e política dos alunos. Ele discute isso na carta 10,
que a responsabilidade ética do educador é com o ensino, e ele deve sempre respeitar a dignidade e a identidade dos alunos, promovendo valores éticos que favoreçam a justiça social. Ele também trata da inseparabilidade entre a educação e a política. Ele fala no seu livro que todo ato educativo também é um ato político, porque a educação ela contribui para a formação de cidadãos críticos que podem participar ativamente na construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Ele volta a mencionar sobre os valores e a importância do respeito e do diálogo no espaço educacional. O educador ele deve criar sempre um ambiente acolhedor, respeitoso, onde todos possam estar se expressando, podem dar suas opiniões e aprender uns com os outros. Freire, ele fala em seu livro sobre uma educação comprometida com a transformação social e a formação de indivíduos críticos e conscientes. A gente pode perceber e trazer muito desse livro na nossa prática docente, durante e depois da nossa formação na licenciatura de pedagogia. Mesmo sendo um livro já não tão atual, mas ele traz atualidades, né? Ainda assim, ele aborda temas muito atuais, como a política, o respeito, a igualdade, que estão presentes, né, na prática e no dia a dia de todo professor. Essas são as nossas considerações sobre o livro Professora Sim, Tia Não.